Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu não vou trazer respostas, vou trazer mais perguntas e reflexão sobre por que os nossos jovens estão abandonando as escolas. Nós temos um índice bem razoável de evasão escolar e, como psicóloga dentro da escola, eu me pego sempre questionando isso e fazendo essa observação do porquê que esses jovens abandonam. Às vezes eles não chegam a abandonar a ponto numérico, né? A ponto da evasão efetivamente acontecer. Mas muitos abandonam ali, com uma morte em vida, né? Eles vão frequentando a escola porque a família obriga, porque se faltar perde o benefício social, por exemplo, mas eles não veem perspectiva, como se eles estivessem ali para cumprir tabela, mas eles não veem, né, a escola como um caminho para algo. Por que isso acontece? Caberia aqui até uma aula sobre a história da escola na sociedade, né, mundial e brasileira, mas não vou aprofundar tanto. Se vocês depois quiserem esse aprofundamento, deixe um comentário aqui que aí eu volto nesse assunto de uma forma mais profunda. A ideia desse vídeo hoje é mais a reflexão mesmo, para a gente trocar ideias, pensamentos, estratégias sobre esse assunto. Na minha percepção, na minha prática, o que eu vejo muito na sala de aula, e aí cabe dizer, né, que estou falando da realidade de uma escola pública, uma não, né, algumas escolas públicas, que eu vejo é que aquela escola, ela não responde mais aos anseios daquele jovem. Há algum tempo atrás, né, há muitos anos atrás, a escola, ela tinha ali o papel da formação da mão de obra para o mercado de trabalho. Hoje em dia, com tantas coisas acontecendo no mundo globalizado, com pessoas que conseguem, né, se sustentar mesmo sem ter o estudo, ou pessoas que ganham muito dinheiro sem fazer uso do que estudou na escola, né, ou até de uma formação em ensino superior. Então eu vejo que a pessoa, né, o jovem, ele não olha mais a escola como um caminho para ter um trabalho, para ganhar dinheiro, às vezes o dinheiro suficiente para sobreviver, às vezes muito dinheiro, né, enriquecer. A escola não está mais ali como um passo dentro daquele caminho, porque existem hoje outras formas de atingir esses objetivos. Um outro ponto, e que talvez seja uma particularidade da escola pública, apesar de não ser exclusividade, porque já tive experiência no ensino privado e vi alguns casos bem parecidos, é que a escola, ela não tem o acolhimento daquele jovem, ela não considera quem ele já é. Muitas vezes aquele aluno é visto como uma folha em branco e que a escola vai depositar nele todos os saberes e todas as verdades para ele ser alguém na vida, né? Quantas vezes a gente não falou já ou ouviu alguém falar esse discurso dentro da escola? Então a gente desconsidera quem aquele jovem é, quais são os seus desejos e até as suas dificuldades, e aí a gente não promove o acolhimento. A gente fica funcionando, né, como se fosse uma coisa à parte da sociedade, como se passou dessa porta para dentro, então não importa o que ele já sabe, se ele está sofrendo por algum motivo, se a família dele, né, está passando alguma dificuldade, não importa, ele entrou aqui, agora ele vai sentar, copiar e aprender. E aí a gente não promove o acolhimento e acaba, né, dessa forma, desrespeitando quem aquele indivíduo é. Né? A gente se preocupa tanto com o que ele vai ser que parece que ele ainda não é nada, e eles são. Mas para esse vídeo não virar somente o muro das lamentações, eu vou trazer aqui duas estratégias que eu busco, né, diariamente construir na minha prática dentro das escolas. Importante dizer que eu não sou perfeita, eu buscar algo não significa que eu consiga atingir isso na sua plenitude, mas vou deixar aqui, jogar aqui no ar essas ideias, e aí vocês vão também me dizendo, né, se vão tentar, e aí de repente me dá o feedback depois, ou se vocês fazem de outra forma, enfim, vamos conversando aqui embaixo no comentário, tá bom? E essas duas estratégias são, primeiro, criar espaços de diálogo.
Então, a escola é vista, como eu disse, como um lugar que as pessoas, né, os alunos vão em branco para só receber coisas. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho com alunos, né, de ensino fundamental, por exemplo, né, principalmente sexto ao nono, a gente chega assim, e aí, vocês querem falar do quê? Eles nem sabem, não é que eles não sabem o que eles querem falar, eles estão cheios de assuntos na cabeça, mas eles nem conseguem usar esse espaço, porque eles não estão acostumados a, dentro daquela instituição, terem esse espaço, terem voz, eles estão acostumados a serem passivos. E aí vem a outra dica, né, que eu ia falar aqui, que é deixar que os alunos sejam ativos na construção da escola. É lógico que todos nós sabemos que as escolas, os professores, eles têm lá os currículos, né, para cumprir, planejamento, dependendo da esfera, né, se é na escola pública, por exemplo, tem 357 projetos acontecendo ao mesmo tempo, e aí o professor tem que dar conta. Mas isso não significa que o professor tem que chegar com a coisa construída e jogar no aluno. Ele pode, de repente, pensar numa estratégia de trabalhar exatamente aquilo que está sendo pedido, né, pela instância superior lá, seja quem for, mas construir aquilo junto do aluno, com a participação do aluno, dando esse espaço para a voz do aluno. Então me conta aqui embaixo como é que você enxerga isso sobre os jovens estarem abandonando a escola e, mais uma vez, né, abandonando no sentido de evadir realmente, ou então também no sentido de estar lá dentro, mas parecer que não tá, né, que a gente sabe que tem, ó, um montão. E também me conta como é que vocês fazem para integrar mais esse jovem no ambiente escolar. Se vocês nunca pararam para pensar nisso, me contem também a perspectiva de vocês. Enfim, vamos conversando aqui nos comentários.